Bem-vindo aos screencasts sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo, vamos ver mais um exemplo de execução do teste de Shapiro-Wilk, utilizando o SPSS. Vamos de novo verificar se uma variável escalar segue ou não a distribuição normal, mas ao contrário do que vimos nos dois últimos exemplos, agora vamos ver se essa variável segue a normalidade em dois grupos de sujeitos. Neste caso, no das grávidas primíparas, que estão na primeira gravidez, e no das multíparas, que estão numa segunda ou terceira gravidez. A ideia é, se eventualmente eu quiser testar se a ansiedade pré-natal é influenciada pela paridade das mulheres, eu terei que utilizar um teste que vai comparar os valores da ansiedade pré-natal no grupo das primíparas versus no grupo das multíparas. Se esses valores de ansiedade forem semelhantes, é porque a paridade não influencia essa ansiedade pré-natal. Se algum dos grupos padecer de maior ansiedade do que o outro, então sim, poderei concluir que na população, por exemplo, as primíparas sentem mais ansiedade pelo facto de estarem grávidas do que as multíparas e poderia, como profissional de saúde, atuar nesse sentido, em especificamente para as primíparas, criar ações de formação, criar programas que façam reduzir essa ansiedade pré-natal. Por outras palavras, se eu estivesse a testar se uma variável independente dicotómica, neste caso seria a paridade, ser primípara ou multípara, influencia uma variável escalar, que seria a ansiedade, como se vê neste diagrama do mapa da estatística inferencial, eu terei que, a certa altura, testar a normalidade da variável escalar nos grupos que tiverem menos que 30 sujeitos, nas pequenas amostras. E, se sim, se essa variável escalar seguir a normalidade, deverei fazer um teste T para duas amostras independentes. Caso contrário, se não seguir a normalidade, já terei que fazer o teste Woodman-Whitney. Daí que este teste Shapiro-Wilk que agora se vai realizar é um pressuposto, não é o teste principal, mas é um pressuposto muito frequente quando se realizam outros testes da inferência estatística. Antes de avançar para o teste propriamente dito, convém fazer uma ressalva muito importante, que é, neste momento existem duas variáveis, uma qualitativa que vai formar os grupos, dois sujeitos neste caso, e a outra quantitativa ou escalar que vai ser confrontada contra a distribuição normal. Só se testam as normalidades de variáveis escalares, nunca de variáveis qualitativas. Isso não faz sentido porque são variáveis que têm poucos valores, poucas opções. Por exemplo, primípara versus multípara. Não têm os valores suficientes para se verificar se acompanham a tal curva em forma de sino que caracteriza a curva normal. É um erro muito comum testar a normalidade de variáveis que não sejam escalares. Não façam isso porque não tem fundamento, não faz sentido. Avançando então para o teste dessa normalidade por grupos, aqui está o exemplo de novo, o cenário, e em qualquer teste de hipóteses, o primeiro passo consiste em escrever as hipóteses. Neste caso, a hipótese nula assume que a ansiedade pré-natal das grávidas segue a distribuição normal, tanto na população de primíparas como na população de multíparas. Os testes de hipóteses fazem-se sempre para generalizar os resultados à população. A hipótese alternativa diz que a ansiedade pré-natal não segue a distribuição normal em pelo menos uma das populações, ou a de primíparas ou a de multíparas. Basta não seguir numa delas para se rejeitar esta hipótese nula original. Segundo passo, realizar o teste no SPSS, que está disponível neste caminho e que depois passa por colocar as variáveis nos sítios certos. Então, no SPSS está identificada a variável, o score da ansiedade específica da gravidez antes do score da ansiedade pré-natal, que é escalar, e vai-se ver se esta variável segue ou não a normalidade, consoante os grupos desta outra variável, primípara, se a grávida é primípara, sim ou não. Isso faz no menu Analyze Estatísticas Descritivas a explorar. Vou clicar com o botão direito em cima de uma variável qualquer e vou escolher os seus nomes em vez dos labels para conseguir identificar mais facilmente as variáveis. E a variável qualitativa, que neste caso é o facto de ser primípara, vai sempre para a lista de fatores. E a variável quantitativa, que neste caso é a ansiedade pré-natal, score da ansiedade antes, vai para a caixa das variáveis dependentes. Sempre a esta ordem, se trocarem, já estarão a testar a normalidade da variável qualitativa, o que não faz sentido. Continuando com o nosso guião, temos que ir ao botão dos gráficos, desligar os extremos e quartis, numa outra opção desligar os diagramas de tronco e folha e ligar os histogramas e finalmente ligar os testes de normalidade. Botão dos gráficos, desligar extremos e quartis, tronco e folha para ligar o histograma e os testes de normalidade com os respectivos gráficos. Continuar e OK para realizar o teste, que é o que nos diz o resto do guião. E vai surgir numa nova janela de output, uma tabela que já está aqui projetada, que nos dá então os testes de normalidade de Kolmogorov-Smirnov e de Shapiro-Wilk. Mas como as amostras são pequenas, 26 mulheres primíparas e 24 mulheres não primíparas, portanto multíparas, são amostras pequenas que aconselham a utilizar o teste Shapiro-Wilk, que é o mais fiável nesta situação. E estão aqui os respectivos valores de P, valores de prova, que no SPSS chamam SIG de significância.
O terceiro passo consiste em registar esses valores de P, compará-los com o critério de rejeição, normalmente 5%, e decidir rejeitar ou não a hipótese nula. Neste caso, para as primíparas, o valor de prova do teste é 0,019. Está aqui a vermelho. Passando a vírgula 2 casas para a direita, corresponde a 1,9%. Como é muito remota a probabilidade da hipótese nula acontecer, é menor que 5%, vamos rejeitar a hipótese nula. E a ansiedade pré-natal nas grávidas primíparas não segue a distribuição normal. No caso das multíparas, está aqui a verde. O valor de prova já é 71,8%, porque é maior que 5%, a sua probabilidade de acontecer é muito elevada, já não vou rejeitar a hipótese nula, e a conclusão é que a ansiedade pré-natal das primíparas não segue a distribuição normal, mas a das multíparas já segue a distribuição normal, em cada uma destas populações. No entanto, como uma delas não seguiu, já não poderia realizar os testes paramétricos, neste caso o teste T para duas amostras independentes, teria que utilizar o teste Mann-Whitney se quisesse verificar se a paridade influenciava ou não a ansiedade pré-natal das mulheres. Só a título de curiosidade, os histogramas da ansiedade para as primíparas revelam que efetivamente não segue a tal curva em forma de sino, tem uma distribuição assimétrica para os valores mais elevados da ansiedade. Já para as grávidas não primíparas, vemos que predominam os valores centrais, por exemplo, entre os 11 e os 16 pontos da ansiedade, que varia de 4 a 20, e escasseiam os valores mais baixos, de 8 a 10, e mais altos, de 18 a 20. Tem o tal comportamento em forma de sino. Resta referir o enquadramento deste vídeo no conjunto de todos os screencasts do curso. Estamos na terceira e última fase de conduzir um processo de investigação, a fase empírica, de ir para o terreno, e nas suas duas etapas do meio. Analisamos os dados do teste de Shapiro-Wilk, que verifica a normalidade de uma variável, neste caso por grupos, e interpretamos os seus resultados olhando para os respectivos valores de prova.